Salve, salve, família vascaína. Estamos chegando para mais um vídeo de Vasco aqui no nosso canal. É o nosso Giro de Domingo. Pois é, meus amigos, a pergunta é: quem na vaga do Piton, Vitor Luiz ou Leandrinho? É o principal assunto deste vídeo. A gente vai falar bastante da Copa Sul-Americana, que já tá batendo na porta, já tem jogo nesta terça-feira. Então, vamos debater um pouquinho, vamos falar de Vasco. Já chega com o seu likezão, tá? Peço aí a gentileza de deixar o like, se inscreve no canal. Vem comigo, bora! Nossa, dá até uma dor de cabeça, né? Dá até um desânimo, moleque, olhar esse placar, lembrar o que foi, né? Jogamos com um jogador a menos desde os 11 minutos do primeiro tempo. Não deu nem pra reclamar da expulsão, que foi justa. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Del Valle 4, Vasco 0, uma missão quase impossível. A gente só não fala impossível porque o futebol é um esporte apaixonante justamente por conta dessas maluquices que às vezes acontecem. E então tudo pode acontecer. O jogo é nesta terça-feira, 9h30 da noite, provavelmente com transmissão exclusiva do SBT. Não sei se o Paramount Plus vai transmitir, tá? E claro, estaremos também aqui no YouTube, no Expresso 1923, para a transmissão do jogo. Lembrar que não tem nenhuma vantagem de desempate de placar, né? Se o Vasco vencer por 4 gols de diferença, não importa se 4-0, 5-1, ele leva a decisão por pênaltis. Para classificar direto, se 4 já é difícil, meu amigo, para classificar direto tem que fazer 5 gols. Quem acredita, hein? Quem acredita? Vamos então falar mais um pouco, ó. Porque Lucas Piton foi expulso, como eu disse. E assim, apesar do Leandrinho não ter sido relacionado nesse último jogo, até porque a gente não iria com 3 laterais esquerdos na lista, né? Mas eu creio que esses dois aí serão relacionados para o jogo desta terça-feira em São Januário. Se o Diniz não improvisar, os 2 jogadores da posição são esses: Leandrinho e Vitor Luiz. Vitor Luiz, que já está no Vasco já tem um tempinho, renovou o seu contrato. Leandrinho teve emprestado lá para o Al-Shabaab, acho que é da Arábia Saudita, eu sempre confundo lá os países, mas é para o Al-Shabaab. E voltou agora, né, do empréstimo no meio do ano. Enfim, Vitor Luiz mais experiente, Vitor Luiz mais alto, um pouco mais alto. Vitor Luiz no site do Vasco tá com 1,78. Leandrinho acho que é mais baixinho. O Vitor Luiz tem mais características defensivas, não é um cara que vai muito na linha de fundo, que aparece com muita qualidade ali, mas tende a ir bem na questão defensiva, né? Já o Leandrinho é o contrário. Ele é tipo Puma do outro lado, né? Tem características de ponta. Joga bem ofensivamente, chega na linha de fundo, se deixar fica entrando na área para tentar os seus gols, mas defensivamente pode deixar a desejar, assim como o Lucas Piton. E aí, meus amigos, eu quero que vocês respondam então a pergunta, ó, que tá aí na nossa enquete. A nossa enquete: quem você escala na vaga do Piton contra o Del Valle, tá? Vou fechar essa enquete nesta segunda-feira, então vai votando aí, deixa a sua opinião nos comentários da enquete também, se você quiser justificar alguma coisa. E é isso, Leandrinho ou Vitor Luiz. Eu não abri uma terceira opção para falar improviso, porque não é o que vem acontecendo, né? Sempre que o Piton não joga, que não é muito, mas sempre que o Piton não joga, fica ali Leandrinho e Vitor Luiz. Outra pergunta que eu te faço, meus amigos: vocês acham que o Vasco tem condição de virar esse jogo? Vamos ouvir uma opinião importante aqui, ó. O técnico Fernando Diniz falou sobre se o Vasco consegue reverter esse quadro. Falou um pouquinho também sobre o protesto da torcida durante a semana aí no CT Moacir Barbosa. Vamos ouvir. Eu acho que se a gente produzir como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer 4 gols. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E a gente
eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar, porque é uma coisa muito difícil. Com o apoio da torcida vai ser uma força a mais para a gente. Em relação ao protesto da torcida, é uma coisa que eu encarei com uma certa naturalidade, é uma coisa que quem está no ambiente aqui do futebol brasileiro, essas coisas acontecem. Eu acho que foi um protesto que eu acho que os jogadores assimilaram bem, ao mesmo tempo que os torcedores cobraram, eles mostraram que estão junto com a equipe. E eu acredito que a gente conseguindo criar uma simbiose cada vez maior do time com a torcida, o Vasco vai sair ganhando muito. Tá aí, respondeu, falar aquilo, né? Uma resposta um pouco protocolar, não deu para sentir, né? Uma energia de não, nós vamos buscar, vai dar tudo certo. Bom, tá aí a opinião do Fernando Diniz, não esquece de deixar a sua opinião, eu vou dar a minha também. Bom, meus amigos, o Vasco precisa de 4 gols, é o placar mínimo para seguir vivo e disputar a vaga nos pênaltis, onde a gente tem o goleiro Léo Jardim e eu acho que as nossas chances são muito boas, se a gente conseguir, obviamente, subir essa montanha gigantesca, né, esse Everest que vai ser fazer 4 gols de diferença na boa equipe do Del Valle. É verdade que um jogador a mais facilita as coisas, né? Não precisa ser nenhum especialista para falar isso. Vamos ver agora 11 contra 11, com o apoio do nosso torcedor, jogando na nossa casa, como que essa medição de forças vai acontecer, quem vai conseguir se destacar mais. Lembrando que lá no Equador, quando estava 11 contra 11, na minha visão o Vasco estava melhor no jogo, tá? Ia conseguir manter o tempo inteiro daquela forma? Não sabemos. Fato é, o que a gente tem para analisar, que são aqueles 10, 11 minutos iniciais, o Vasco estava bem na partida. E, cara, eu acho que assim, antes de fazer o quarto, você tem que fazer o terceiro, o segundo, entendeu? É focar no primeiro gol. Abre o placar. Abrir o placar, vamos focar no segundo gol. Se ficar ansioso demais, toda hora, sabe, afobado, achando que vai fazer os 4 gols em 10 minutos, não consegue. A construção desse placar tem que vir na paciência. Se sair, por exemplo, com uma vitória de 2-0 no primeiro tempo, é para acreditar muito, Então, é degrau por degrau pra gente ver se a gente consegue. Eu, sinceramente, acho muito difícil, né? Não tô aqui para enganar ninguém, acho muito difícil. De novo, não tem como cravar que não vai dar, porque, né? Vai aí, acontece, o time faz 1-0. Imagina esse cenário aqui, ó. O Vasco abre o placar com 10 minutos e o Del Valle tem um jogador expulso, né? Vamos inverter as coisas. Aí, tem que acreditar, né? Depende muito dos cenários que vão se apresentar. Beleza? Mas é aquilo, se com 15 minutos apresentar um cenário positivo, eu passo a acreditar. Eu acho que nesse jogo os jogadores vão ter que fazer alguma coisa no início do jogo para chamar o torcedor do Vasco, que vai estar em São Januário, e o torcedor de todo o Brasil. Se você quiser mais conteúdo de Vasco, é só clicar no card que está passando e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigantesco da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.